A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos de volta com o nosso Tema Livre aqui na Nova Área TV e já de antemão agradeço a parceria do amigo Céu, sempre aqui nos bastidores nos acompanhando. E o nosso bate-papo de hoje é com o escritor, também empresário, o amigo Guilherme Tomasi. Ele que escreveu já 2 grandes obras e está com a sua segunda aí mostrando e apresentando para a sociedade, para a imprensa de certa forma. E a gente abriu essa oportunidade então para que a gente possa difundir um pouquinho mais esse trabalho recente com esta obra Segure Minha Mão. Mas, obviamente, a gente vai entender um pouquinho e conhecer um pouco mais do escritor, do nosso amigo Guilherme. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Prazer tê-lo por aqui. Muito obrigado, é um privilégio estar aqui, tomando o tempo de vocês e do Mas é um tempo bom, precioso e que com certeza será bem proveitoso também. O Guilherme, a gente fala um pouquinho de você, eu sei que a tua atuação de mercado profissional é basicamente como empresário, é isso? Um empresário da madeira, do ramo da madeira. E ao mesmo tempo tem esse hobby de escrever, pelo que a gente percebeu. Na verdade não é bem um hobby, é uma mania, né? Mania? Porque no hobby normalmente a gente faz algo atrelado a lazer, né? Uhum. Mas na escrita, para quem escreve, como você mesmo sabe, é de muita tensão, exigência, rigor. A gente não relaxa escrevendo, né? Mas é algo que é também prazeroso. Eu leio muito desde criança, me interesso por diversos temas, tive professores formais e informais ao longo da vida que me instigaram ainda mais a buscar conhecimento, a valorizar a cultura. E ao longo do tempo fui desenvolvendo vontades e desejos de criar minhas próprias histórias, usar minhas próprias ideias. Qual é a tua formação específica? Eu tenho uma formação em cinema, sou cineasta. Olha aí, poxa, mais uma novidade que a gente acabou não sabendo. Você... E esse ramo da madeira, como é que você conseguiria então ser cineasta, agora escritor e também como empresário? Na verdade, eu tive que me formar em alguma coisa. E como era mais fácil fazer algo que era um lazer, assistir filmes, então eu conciliei as duas coisas. Consegui enrolar meu pai, que pagou a faculdade para mim. Cara, muito boa ideia. E tanto meu pai quanto minha mãe sempre me apoiaram em tudo que eu quis fazer na vida, eles me apoiaram nisso também. Mas eu me formei e não trabalhei no ramo, não cheguei a trabalhar com cinema. Eu imediatamente, eu também comecei a estudar Direito, enquanto eu ganhava tempo até ver o que fazer da vida. Uhum. Mas não concluí e fui para o ramo da indústria, da madeira. O ramo da madeira, que é o ramo da minha família aqui no Brasil há 100 anos. Nossa Senhora. E vocês fazem especificamente o que com a madeira? Processa, planta, enfim? Só para a gente entender. Não, é pinos, né? Pinos. Plantio, corte, diversos processamentos, manufaturas, né? Uhum. Para exportação ou para o mercado interno, vai para celulose, enfim. Bom, em meio a toda essa tua vida, ainda você é jovem para se formar em Direito, quem sabe mais tarde pode concluir o curso. Você acabou escrevendo o teu primeiro romance, Gado Novo. Nasceu então a primeira obra. É isso aí. Gado Novo eu escrevi quando eu morava na Europa. Eu tinha 20 anos e escrevi um conto, que é a estrutura do livro. Uhum. Anos depois eu encontrei um escritor que me instigou a transformá-lo num romance, a concluir a obra. E eu fiz isso. Logo ele foi publicado e abriu inúmeros caminhos para mim, só me trouxe alegria. Inclusive essa obra Gado Novo tem alguma coisa que se fala, já que você falou em cinema, que é cineasta, tem um amigo teu que quer fazer alguma produção em cima disso, quer dizer, transformar em filme. Exatamente. É uma coincidência que eu tenha estudado cinema e
e o livro vem a ser transformado. Na verdade, eu fui ter contato com esse cineasta, Beto Brandt, alguém bem renomado. É de onde ele? Só pra gente... São Paulo. São Paulo. Através da literatura. Depois, ele entrou em contato comigo, né? Conversou, nos conhecemos e demonstrou interesse em adaptar. Me contratou para escrever o roteiro com ele e com o escritor Marçal Aquino, que é o parceiro dele, já há muitos anos. Que coisa interessante, né? Você trabalha todas essas... E a aceitação do livro? A gente vai falar um pouquinho ainda de Gado Novo, até a gente entrar no teu segundo trabalho. A aceitação desse livro, eu não sei como é que você fez isso tudo, foi por conta própria, buscou incentivo da Lei Rouanet, você tirou quantas impressões, onde ele circula, enfim, essas coisas é interessante saber, até porque você, como escritor, assim, digamos, interiorano de uma cidade como Lages, a gente entende as dificuldades que existem hoje para você conseguir difundir um trabalho desse, e hoje até entendo e a gente busca dar esse espaço para você, porque a tua perseverança em cima do projeto é muito bonita, muito bacana, e é uma satisfação a gente poder dar parte desse teu trabalho em nossos espaços de comunicação. Então, como é que você conseguiu trabalhar esse primeiro livro nesse sentido? É tudo com investimento próprio? Enfim, explica rapidamente para nós. É tudo com investimento da editora. Não... você conseguiu uma editora? Sim, a editora bancou todo o projeto, investiu nos livros e o mesmo com o segundo livro, né? E essa editora a primeira do Gado Novo é de São Paulo. Eu acabei não observando a editora, né? É a Sete Letras, do Rio. E a segunda é a Patois. Estou vendo aqui, né? Patois. De São Paulo. Tá. Aí você me falou, eu quero puxar o gancho, você falou que morou na Europa. Foi aí, então, que você buscou inspiração para o teu segundo trabalho, Segure Minha Mão, porque é bastante curioso, né? Você fala de uma história ocorrida no início do século XX, basicamente, né? Numa cidade da Europa, na capital da Ucrânia, Kiev, né, que se pronuncia, Kiev. Lá na divisa, basicamente, com a Rússia, quer dizer, você viveu lá, basicamente? Foi nesse ponto em que você morou na Europa? Não. Eu não estive em nenhum local onde eu descrevo no... Pois essa é a curiosidade. O segundo livro, Segure Minha Mão, foi baseado em muita leitura e interesse por temas que ele trata, né? A cultura ocidental é muito interessante, assim como oriental, mas nós conhecemos e somos muito mais influenciados pelo ocidental. E a literatura em si trata de diversos temas que são presentes hoje, tanto quanto eram 5.000 anos atrás. Nós encontramos os mesmos temas sendo tratados em obras lá na antiguidade até hoje. Pois é, e aí você buscou a característica do romance. Por que essa linha? É um romance épico, na verdade. Épico é quando você concentra uma narrativa, um drama que você está criando num pano de fundo histórico, né? Em que os eventos no macro influenciam os seus personagens ou a trama, né? É uma cultura que me interessou muito e é difícil eu falar sobre isso de uma maneira meio abstrata, porque eu tenho que cuidar para não dar spoilers, né? Acaba contando o livro, né? Daqui a pouco ele conta o fim do livro aqui. Mas enfim, isso é muito bacana, porque eu me interessou muito quando eu comecei a ler o teu livro, eu não fui muito adiante ainda, mas exatamente por esse ponto. Você entra num país bem distante da tua cultura, e aí eu queria entender exatamente, se você estudou, você leu, você praticamente se teletransportou a essa região e acabou criando o teu material, o teu conteúdo, enfim, em cima disso tudo. E... Deixa eu fazer bom, pois não. Só um parênteses ali. Não há nenhuma tentativa de recriação histórica, né? Eu busquei me ambientar e transformar uma ambientação fantasiosa. Fictícia, totalmente fictícia. Sem nenhuma pretensão em fazer uma leitura historiográfica ou algo do gênero, né? Então eu usei diversos elementos para criar uma história e eu tenho domínio sobre os personagens, não sobre os fatos históricos, né? Eu usei alguns elementos históricos reais para
criar um pano de fundo, mas a história, a macro-história ali, não é uma leitura da história real, apenas... E é bem cativante o começo do livro, porque você, realmente, o nascimento do teu personagem naquele momento ali, numa situação com digamos assim, um ambiente frio, um ambiente cheio de animais, de lobos, de cães, né, numa situação bem atípica, né? E aí você deu essa... Eu já só vou falar esse começo, logicamente, porque o fim eu também não sei. Mas, de qualquer forma, é muito interessante. Eu quero, depois do intervalo comercial, que a gente começar a falar sobre o personagem, como é que você chegou a ele, e também falar uns detalhes a respeito do teu trabalho, da forma que você escreve, como é que você se ambientou para poder realmente criar esse processo de trabalho. E também ter uma ideia do que você pensa daqui para frente como escritor, como é que você se sente nessa profissão. Quer dizer, antes eu falei em hobby, mas você hoje praticamente criou como uma alternativa profissional também, porque hoje o cara, quando escreve alguma coisa e consegue ter um material pronto, assim, publicado e sendo apresentado e sendo lido, né, ele já é uma obra que se perpetua, não tem outra forma, né? Então, em 2 minutinhos a gente volta e a gente retoma, então, esse bate-papo aqui com o nosso amigo Guilherme, tá bom? 2 minutos. A gente tem que se proteger, se unir e aprender para cuidar de toda a gente. Porque o vírus é uma coisa muito perigosa que tá grudando em todo mundo. Só que em mim não, porque eu tô passando álcool em gel, tô usando máscara e não tô saindo pra ir ao supermercado. Esta é uma campanha da LBV. Eu vou ajudar a mudar. E você? Ok, estamos de volta então com a segunda parte do nosso tema livre, essa conversa informal com o nosso amigo escritor, o lagiano Guilherme Tomasi. E obviamente agora a gente quer entrar em outros detalhes do teu livro, basicamente, e um pouquinho antes de nós encerrarmos o nosso primeiro bloco, a gente falou do personagem, o Oleg. Houve alguma influência, talvez, na tua vida, ou é simplesmente também algo fictício que você acabou criando para esse personagem? Bem, Oleg é o arquétipo do herói clássico, aquele que conserva suas virtudes independente das circunstâncias. Elas nunca dobram suas virtudes, né? Ele altera as circunstâncias, independente das quais sejam, independente do preço que ele tenha de pagar para manter suas virtudes. Desde que ele nasceu, quando era garotinho, né? Você já coloca ali essas difíceis circunstâncias que ele viveu. Quase morreu, depois sobreviveu e assim por diante. Exatamente. A lida com a família, para cuidar da família, é sempre penosa e dura, né? Todo ser humano tem uma carga de sofrimento particular e uma que ele compartilha com toda a humanidade. Todos temos frio, fome, medo de perder pessoas que amamos, medo da morte, enfim, temos diversas angústias, né? E vamos levar para a vida toda. Vamos aprendendo a lidar com elas ao longo da vida. E nisso nós nos identificamos com o outro, e Oleg é um homem ideal, uma pessoa ideal, da forma como ele lida com isso, né? E ele cuida da família, ele tem uma filha doente, ele se separou da esposa por umas circunstâncias de guerra, de fuga, e ele precisa encontrá-la. E ele acredita que a chave para a cura da doença da filha está com a esposa. E ele parte atrás dela
buscando encontrá-la em meio a E eu achei muito interessante conflitos históricos. o início do drama ali, do nascimento da filha, aquela história toda ali, tem realmente fatos bem curiosos da forma que você deu, né, do nascimento da filha do Oleg ali, com a extrema dificuldade, com toda aquela problemática dos lobos e tudo mais invadindo a casa e o cão ajudando a proteger. E ali realmente criou, eu estou curiosíssimo para ver a sequência do livro e tudo mais, até por causa disso. Eu quero perguntar para você uma questão bem técnica que eu acabei observando, pelo menos no início do livro. Você pontua bastante frases extremamente curtas. Qual é o propósito disso? São propósitos estéticos, mas que dão o ritmo da narrativa. Para criar uma história, muitas vezes a gente tem que entender o ambiente e o ritmo, e a gente traz o foco narrativo para perto ou a gente amplia o escopo. E quando a gente transforma a visão em algo mais fechado, concentrado, com mais detalhe, o ritmo é mais pontuado. E quando criamos uma narrativa em uma circunstância com mais velocidade, os pontos se distanciam, as frases são mais alongadas. Então, isso é um artifício usado para ditar o ritmo da história. Achei bastante interessante, nada contra, é só uma questão de observação. Assim, eu que lido muito com texto, a gente acaba observando a pontuação, porque no jornalismo a gente trabalha muito com a pontuação curta, frases curtas e bastante pontuadas, até para você otimizar um texto jornalístico, né? Muito objetivo. Jamais a gente trabalha com texto longo, com frases longas, né? E a gente então cria basicamente isso. Mas a tua vida como profissional nesse ponto, eu acredito que esses teus livros realmente têm um fundamento bem profissional, com conteúdo bem estudado, como você disse. Qual a sequência disso? Por enquanto eu sei que você está fazendo todo um trabalho em cima deste livro, Segure Minha Mão. Até onde você quer chegar com esse material, trabalhando nele? O primeiro livro, Gado Novo, é um livro curtinho. Ele tem 1/5 do tamanho deste, praticamente. Observei. E ele já me trouxe alegrias diversas, né? Abriu diversos caminhos, portas, enfim, conheci pessoas, me trouxe amizades e semeou o caminho para o segundo. Então, a pretensão que se tenha hoje em dia, digo, para mim, é criar algo. Eu não busco celebridade, sabe? Eu busco prestígio. Então é um trabalho sério, ponderado, com calma. Eu só escrevo o que eu gosto, né? Eu já fiz trabalho de ghostwriting, mas aí é algo profissional, em que se contrata, em que se há diretrizes do que desenvolver, né? Mas para esse trabalho aqui, eu estou iniciando, né, fazendo divulgação, entregando para pessoas, amigos. Em época de pandemia ainda mais demorado, com greve de correios ainda mais. Imagino. Né? Então ele tem que chegar nas pessoas. E a tiragem desse material, qual é o teu objetivo em termos de extensão? Obviamente o teu livro você quer que circule no mundo inteiro. Se possível, publique em outras línguas e assim vai. Sim. Esse é um grande objetivo. O freio das nossas pretensões é o peso da realidade, né? Dificuldades diversas. Em um país em que nós temos a cultura de ler pouco e o que ler, ou seja, sob coação pela escola, universidade e tal, então isso já desestimula muito a busca espontânea por literatura. E aquela que há, ela se concentra nos grandes trabalhos que tem um marketing vendendo obras de grandes vendagens, best-sellers, enfim, obras para uma leitura, um gosto médio, né? A minha pretensão, ou pelo menos o meu escopo, é para um outro tipo de leitor. Para todos, é óbvio, mas eu busco um outro nicho, né? Aquele que busca desafios ou originalidade em histórias, livros, né? A tiragem para esse tipo de trabalho é sob demanda. Então vai se vendendo, vai se imprimindo mais. Claro, claro.
hoje em dia há diversas dificuldades com as principais redes de livraria do Brasil. Saraiva está em recuperação judicial, Livraria Cultura, a maior da América Latina. Nossa, as principais. Em recuperação judicial, tendo de devolver os livros que tinham nos estoques para as editoras porque não conseguiu pagar. Então, são dificuldades imensas, né? E que trazem obstáculos ainda maiores para a gente. Acabou trazendo uma informação que a gente nem sabia, porque eu me criei praticamente vendo a Saraiva, comprei muitas coisas online pela Saraiva, depois que a gente pôde usar a internet, então nunca podia imaginar que tivesse uma situação dessa. E a gente observando aqui o teu trabalho, a capa é muito interessante, com esse garoto com essa venda num dos olhos, né? Então, o que te inspirou essa capa? Ela é uma foto feita exclusivamente para o livro ou você captou ela em alguma forma? Essa fotografia ela foi tirada na Segunda Guerra Mundial por uma jornalista e artista americana que estava lá fotografando. Foi depois de um bombardeio alemão em Londres. Esse menino havia perdido o pai, a mãe e o irmão horas antes dessa fotografia. Foi bombardeado durante a noite, o bairro dele. E ele está sentado nos escombros da casa dele. A família dele está sob o entulho. Meu Deus! E ele estava sozinho, abandonado, lá, igual a diversas outras pessoas. Foi uma fotografia em preto e branco. E ela estampou alguns jornais, na época foi famosa, né? E essa venda foi acrescentada para o livro. Não existia. Não tinha. Na foto original. Foi uma criação gráfica. E a foto é preto e branco. Há uma colorista brasileira radicada em Londres chamada Marina Amaral. Ela faz esse trabalho de colorir fotos históricas, o que dá uma outra dimensão para as fotografias. Basicamente a cores das roupas que se usava naquela época. A gente vê muitos históricos e filmes daquela época, da Segunda Guerra, basicamente não mudou. Exatamente. É de uma precisão impressionante. Ela faz uma pesquisa vasta para cada fotografia que ela coloriza. E ela é renomada internacionalmente, ela é muito requisitada. E essa é a primeira vez que um trabalho dela estampa a capa de um livro. Que não sejam dela própria. Quer dizer, como é que você conseguiu autorização para tudo isso? Porque teve que ter uma logística muito interessante em cima disso. Eu negociei eu encontrei a fotografia, eu fiz uma pesquisa enorme até encontrar uma foto que me chamasse a atenção, pela qual eu sentisse aquela vibração, né? E entrei em contato com a agente dela. É uma agência inglesa que detém os direitos. Eu negociei por algum tempo com a agente até que expliquei a obra toda, os detalhes, e conseguimos adquirir os direitos por uma quantia apenas simbólica. Simbólica. Pô, parabéns, Gui. Outra coisa, a gente está quase encerrando o nosso programa, temos menos de 2 minutos. Eu quero saber quais os seus próximos passos. Eu sei que você já deve estar em mente até um próximo trabalho. Não quer demorar 7 anos para escrever um terceiro livro, com certeza. Você está gostando tanto dessa função, eu sinto a tua empolgação em cima desse teu trabalho. Esse livro eu escrevi em 6 meses e passei 5 anos reescrevendo. O que eu cortei dele dava para ter 2 livros iguais. Nossa, porque ele já é quantas páginas exatamente? 248. E como tu bem sabes, né, Chagas, escrever é editar, né? A gente vai colocando as ideias, depois vai lapidando. E para o próximo livro eu já tenho ideias com as quais eu tenho desenvolvido há muitos anos. Eu ainda não comecei a escrever, porque falta tempo, porque eu não vivo disso e quase ninguém vive, né? Isso aqui é algo que me traz alegria e as pessoas que me apoiam, né? E se eu demandar que isso sustente a mim ou a minha família, eu acho que eu vou perder um pouco do amor que eu tenho pela literatura, pela escrita, porque daí é algo do qual eu vou depender. E é o contrário, eu dependo não pela sustentação econômica, mas pelo prazer, pelo amor que ela me proporciona. Cara, que bacana você dizer isso no final da nossa entrevista. A gente percebeu exatamente
a tua paixão pela escrita, e embora você não tenha essa formação de literatura, de escritor, mas enfim, você hoje trabalha com a história, basicamente, cria fatos, lugares pelo menos reais, né? Mas os personagens são fictícios, e a gente quer te desejar uma boa sorte, assim, todos os seus projetos. Eu torço para que logo você tenha um outro trabalho, e se a gente puder colaborar também no sentido da divulgação. Ótimo. Agradeço muito, inclusive, o presente do livro. Você esteve na minha prazer. casa e, eu fiquei muito honrado com isso. A honra é minha. Eu agradeço muito pela oportunidade, pelo espaço, tanto ao Céu quanto ao Paulo. A minha agente no Rio me obrigou a criar uma página no Facebook que ela administra. Mas faz parte. E no Instagram também, Guilherme Tomasi, escritor. Então estão lá, as novidades vão ser postadas. Eu vou acessar, vamos conferir e vamos terminar de ler o teu livro com muito carinho. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado. Depois eu quero expor aí um pouco mais a minha opinião crítica, né? Agora eu não vou fazer nenhuma opinião, porque a gente ainda não teve a conclusão da leitura do teu trabalho, até por falta de tempo também, mas logo, logo a gente termina, tá? Quero agradecer a tua participação aqui. Conte com a gente quando precisar e a gente está aí, então, à disposição. Muito obrigado, um privilégio. Tá bom? Um abraço a todos. Boa sorte, meu amigo. E a gente encerra, então, mais um Tema Livre. E na semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta aqui com vocês com um novo assunto e, quem sabe, um novo entrevistado. Até lá.